Graça e paz aos irmãos e irmãs, a todos que nos assistem, né, neste momento. E hoje, né, professor, chegamos ao final do nosso estudo das 7 cartas do Apocalipse. E hoje, por último, né, a carta da igreja de Laodiceia. Para quem não assistiu às 6 anteriores, você vai entender tudo hoje, não precisa das 6 cartas anteriores. Mas, se você gostar desse nosso estudo de hoje, por favor, né? Tendo um tempinho, veja as outras cartas, é uma sequência, né? Mas você poderá entender a última carta sem as anteriores. Bom, eu sempre começo com o contexto. Então, dessas cidades aqui, a primeira marca dela é a cidade mais rica, né, de todas as cidades. Laodiceia tem uma história interessante. Durante muitos anos, Laodiceia foi uma cidade totalmente sem importância. Por quê? Porque Laodiceia não tinha uma fonte de água na cidade. As cidades, na época, que eram consideradas fortes, seguras, eram cidades que eram muradas. É o caso de Jerusalém, por exemplo. Jerusalém tem dentro da cidade uma fonte de água, né? Então, quando a cidade sofria um cerco, você tem que ter o quê? Tem que ter água e tem que ter alimento. Sim. O alimento você aguenta um pouquinho aí, mas sem água não dá para resistir muito tempo. Então, como aquela cidade não tinha uma fonte de água e dependia da água que vinha de aquedutos, né? Então, se a cidade fosse cercada, era só cortar a água ali, né? Já resolvia. Então, a cidade ela nunca teve uma importância assim, nos seus primeiros anos de existência. Mas o que aconteceu? Quando os romanos dominaram toda aquela região que hoje corresponde à Turquia, aí quem era amigo de Roma estava tranquilo, né? Então, a cidade de Laodiceia ela ficou associada aos romanos, né? E os romanos passaram a dar uma segurança para eles, né? Então, aquela cidade fazia parte de uma província romana. Então, sendo amigo dos romanos, eles tinham a seguinte característica: se a cidade era destruída por um terremoto, né, eles ajudavam a reconstruir a cidade. E isso eles fizeram muitas vezes. E aqui até houve uma exceção, foi interessante. Houve um terremoto no ano 61 depois de Cristo. Nesta cidade foi toda destruída Laodiceia. Mas nessa época a cidade já estava numa posição muito boa. Porque Laodiceia, a partir do momento que os romanos passaram a protegê-la, ela se tornou um grande centro bancário, um grande centro de produção de tecidos, um grande centro médico. Havia lá em Laodiceia a produção de um colírio que era famoso mundialmente, né? Ele não é como o colírio de hoje, ele tinha a forma de um pãozinho, né? Aliás, a palavra colírio no grego quer dizer pãozinhos. Esse medicamento em forma de pãozinho era colocado nos olhos e era tão bom, tão efetivo, que eles exportavam, e a cidade era famosa pela produção desse colírio, né? Então, era centro médico, era um centro financeiro, havia muitos bancos ali, havia uma comunidade judaica muito rica na cidade de Laodiceia. Então, quando a cidade foi destruída, diferente das demais cidades ali, né, eles falaram assim: não, olha, muito obrigado, né? Vocês romanos são nossos amigos, mas nós vamos reconstruir aqui a cidade, né? Não precisamos da ajuda de vocês. Deve ter dito isso educadamente, é claro, né? Porque quem mandava eram os romanos. Mas a primeira coisa que me chama a atenção primeiro, a riqueza. Há uma riqueza material, temos que reconhecer. Mas há nessa cidade algo que me chama muito, é o sentimento de autossuficiência, né? Então, quando ele diz, sou rica, né? Não preciso de nada, né? Fica implícito que chegaram a um ponto, pastor, que falaram: olha, nem de Deus nós precisamos mais, está tudo resolvido aqui. Então, a ideia que me passa é uma cidade rica, né? Quer dizer, sob o ponto de vista material, mas que se torna a mais pobre das igrejas na medida que está faltando alguma coisa lá. Sim. E essa alguma coisa, o principal. Que é o principal. Sim. Sem ela é só clubinho, né? É só um clubinho diferente. Com certeza. Então, essa seria, então, a contextualização, né? E Jesus começa se apresentando para essa igreja. É interessante que Apocalipse tem dezenas de títulos para Jesus. E aqui ele começa assim: isto diz o amém. Aliás, vamos fazer a leitura, né? Sim, da carta. Vamos ler a carta inteira para depois a gente trabalhar com ela ponto a ponto. Então, quem está com a Bíblia aí, vamos começar aqui, né, a partir do versículo 14 do capítulo 3. Então, Apocalipse 3, a partir do versículo 14, vai dizer assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor, semana passada eu lhe disse que o que me chamava a atenção na igreja de Filadélfia era o guardar a palavra, né? Sim. Nessa igreja aqui, o que me chama a atenção é Jesus batendo na porta, né? Uhum. Eu até me lembro, algum tempo atrás, eu cheguei em casa, um pouco mais tarde, e minha esposa e meu filho já estavam dormindo. Eles tinham esquecido, passaram o pega-ladrão na porta, né? Uhum. E aí eu fiquei meio bravo, né? Falei, pô, aí bati e tal, acordei dos dois lá, vieram abrir a porta, né? Então, semana passada nós vimos então que Jesus tem a chave da igreja. Certo. Né? É ele que abre, é ele que fecha. O que ele abre, o que ele fecha, ninguém abre. Né? O que ele abre, ninguém fecha. E aqui Jesus agora está batendo na porta. Eu diria, como ele é educado, pastor, eu vou ser sincero, eu no lugar dele, sendo dono da igreja Todo-Poderoso, eu chegaria lá em Laodiceia e daria um pontapé na porta. Eu estou falando por mim, pastor. Sim, sim. Quando eu estou assim meio... Você é violento mesmo. Mas assim... Mas isso foi antes da conversão, vou explicar. Antes da conversão, agora ele já é um homem renovado. Mas, pastor, Jesus é muito educado, né? Sim, sim. Porque aqui, duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, por que o Senhor bate a porta? Essa é a porta do nosso coração. E algumas ilustrações, né, que trazem pinturas sobre esta passagem bíblica, elas colocam assim que a maçaneta, né, para abrir a porta só está do lado de dentro. Então não se abre pelo lado de fora, somente para o lado de dentro. Ou seja, temos que ter uma intenção de abrir o nosso coração para o Senhor. Ele nunca vai forçar entrar nas nossas vidas. Mas se nós o convidarmos, ele passa a entrar. E a segunda coisa é que nós temos que tomar assim, um certo cuidado, porque muitas vezes, não sei se aconteceu, professor, de a gente usar esse texto para evangelização. E pregação eu já ouvi muito. Ei, que estou batendo a sua porta. Para nós evangelizarmos e tal. Mas aqui, dentro desse contexto, ele está dizendo a própria igreja. A própria igreja. Então, a própria igreja, em algum momento, fechou o coração para Jesus. Ela continuava com o templo aberto, ela continuava com os seus cânticos, ela continuava com as suas pregações, mas o coração estava fechado para o Senhor. Então, e o Senhor está ali, mas ele não podia se manifestar, trazer a realidade dos céus para a terra. Tá? Então, que nós possamos entender isso, que o Senhor está dizendo para a igreja, cuidado, não feche seu coração, não se deixe fechar por talvez algum sentimento, por alguma tragédia, alguma dor que você passou. Infelizmente, as pessoas se fecham para Deus quando as coisas não vão bem ou não dão certo para elas, né? Eu, quando vi aqui igreja morna, normalmente o morno, assim, no nosso dia a dia, é quando você mistura o quente com o frio. Sim. Aliás, a palavra no grego quente aqui é um quente, eu vi que é no sentido tá fervendo já. Quente, é fervendo. Isso, né? é uma ebulição. E o frio é um frio a ponto de congelar, então é bem quente e bem frio. Isso, né? os extremos. É os extremos. Mas eu quando vi o texto e falou morno, a experiência do morno é quando você mistura, fala, vou mornar essa água aqui. Então você mistura lá, está muito quente e tal. Né? Mas aqui, aí é importante o contexto da cidade, porque Jesus explora muito o contexto. E, na verdade, havia fontes termais a cerca de 10 quilômetros dessa cidade, e as águas corriam por aquedutos. Então, ela saía quase fervendo lá da fonte termal. Mas, na medida que nesses 10 quilômetros, ela ia esfriando. Então, quando ela chegava lá na cidade de Laodiceia, ela estava morna. Sim. Né? E se a pessoa fosse tomar essa água, ela causava náusea. Porque realmente a água morna é algo desagradável. Sim, né? sim. Né? Um café quente, por exemplo, faz bem uma água quente, né? Ou um refrigerante gelado, né? Mas o morno realmente nunca cai bem, né? Não, para até água, os né? antigos eles usavam isto, né, para provocar realmente quando você tinha uma má digestão. Então
usava-se água morna com sal, né? Isso. Então, veja bem, então se a gente pegar o próprio contexto da cidade, então, a água ela parte da fonte termal quente, quase fervendo, e chega morna, né? E aqui talvez, para mim, a maior reprimenda de todas. Eu sinto náusea, vontade de... Quer dizer, a forma como aquela igreja está procedendo, quer dizer, aqui não é aqui não é advertência, exortação, eles expressam um sentimento de, olha, o que você está fazendo está me causando repugnância, quer dizer, é algo duro, é algo pesado que essa igreja ouve. Eu não vejo, pastor, não consigo chegar a nenhuma advertência mais pesada que essa aqui, né? Então, aqui, como é o quente que está a caminho do esfriamento e que está morno, eu entendo, veja bem, é diferente do sincretismo. O sincretismo talvez seja tentar misturar o quente com o frio e ficar morno, né? Aqui não é sincretismo, aqui é algo que já foi quente e que agora ainda não esfriou totalmente, né? E é esse ponto que essa igreja... Então, quer dizer, a igreja, eu entendo assim, pastor, ela continuou abrindo, o templo continua abrindo, né? Todo o ritual, se você vê, acontece bonitinho, né? É uma igreja, talvez, como é uma igreja rica, você chega, fica impressionada, né? Com o luxo da igreja, né? O coral, talvez, né? Toda a estrutura dela. E as pessoas estão ali como aparentando serem bons cristãos, é uma igreja bem vista pela comunidade, não há perseguições aqui. Mas o que aconteceu? Aquele amor inicial... É uma acomodação, né? Houve uma acomodação. A acomodação, exatamente. Então, veja que não é uma igreja assim que está tendo problema com falsos profetas, né? Com sincretismo, né? Mas o que eu diria, pastor, aqui, que talvez a palavra não seria bem... Talvez seja também indiferença, é uma acomodação com... indiferença. E é interessante que não há falsas doutrinas, ou seja, as heresias não prosperam aqui, porque se há indiferença, para mim tanto faz. Você acha que Jesus veio ou não veio? Se a pessoa começar, pode falar a maior heresia, se a pessoa está apática, ela não vai questionar. Então, a indiferença que me parece que eles foram esfriando, e isso gerou uma indiferença. Né? E aí eles fecharam o coração, por isso que o Senhor está batendo na porta do coração desta igreja. Porque realmente a indiferença ela é o oposto do amor. Ou seja, então eles deixaram o verdadeiro amor e estão indiferentes agora. Por quê? Porque eles estão num momento de prosperidade, eles estão num momento onde tudo está dando certo para eles. Ali é um centro comercial, né, como o senhor falou. Tinha até a Casa da Moeda lá, que imprimia moedas, tinha a medicina avançada e tal. Então, muitas vezes, né, no século XXI, nós temos isso, né? Estávamos muito acomodados, né? Até que veio esse chacoalhão. Isso, esse chacoalhão. Agora, né, o senhor está à porta, batendo, vamos abrir o coração para ele. Né? E aí nós vamos passar por esse momento de pandemia e vamos vencer. Eu vejo aqui, esse texto nos ensina muito também pela questão do perigo das riquezas. Né? Quer dizer, as riquezas é uma bênção, né? Mas no caso de Laodiceia, acabou não sendo uma bênção. É que eles endeusaram, né? No caso, eles tinham lá... riqueza, o dinheiro. Eles fizeram daquele dinheiro um Deus. Eles fizeram da medicina o seu Deus. Né? Então, você tem dinheiro, então você tem toda o suprimento, tudo aquilo que você precisa. Né? Então, até eles colocam assim, que você está rico e abastado. Né? É interessante essas duas expressões aqui. Então, ou seja, você tem você está dinheiro, se achando. Abastado assim, eu não preciso de nada nem de ninguém. Aqui, fica implícito, nem de Deus eu preciso mais. Não, essa é a ideia do abastado, né? Porque assim, a partir do que ele tem, ele está abastado. Eu não preciso de nada, e aí é mais forte, né? Nem de ninguém. É como se fosse assim, falar, olha, vamos pegar, é interessante, Maringá é nome de mulher, é muito raro você ter uma cidade que tem o nome de mulher aqui no Brasil, mas Maringá vem de Maria do Ingá, uma canção do Gilberto Carvalho, dos anos 40 lá. Né? Então, Maringá tem nome de mulher, Laodiceia tem nome de mulher. Sim. Do ranking lá da revista Exame, dos tempos lá do Apocalipse, lá 2000 anos atrás, Laodiceia foi a top, foi a considerada a cidade mais rica. Né? Veja que Maringá hoje, eu não estou querendo aqui dizer que nós estamos igual a Laodiceia, mas há muita semelhança. Sim, né? sim. Maringá hoje é considerada a melhor cidade do Brasil para se viver. Né?
Então, quer dizer, nós, por exemplo, aqui em breve teremos um templo maior também. Quer dizer, tudo isso é bom, você morar na melhor cidade para viver do Brasil, a igreja vai construir um novo templo que vai ser muito maior que esse aqui, né? Uma região de Maringá que está crescendo bastante. Quer dizer, materialmente, eu visualizo que a nossa igreja ela vai ficar bem melhor nos próximos anos. Sim. Mas isso é importante? mas... Precisamos ficar melhor espiritualmente também. Exatamente. Né? O crescimento, vamos dizer assim, numérico da igreja, o crescimento financeiro da igreja tem que ser seguido de um crescimento espiritual também. Isso. Porque, senão, nós continuaremos a ser um templo onde as pessoas vêm. Isso. E não a igreja realmente do Deus vivo, né? Alguns anos atrás, agora que eu estou aqui no templo, eu acho que chamava pastor Nélio, ele era um presbiteriano, ele deu um curso para nós aqui, e eu me lembro que ele contou aqui uma história que me chamou a atenção. Acho que, agora não me lembro se foi ele, mas a história me lembra, é muito clara. Ele disse que foi pastorear uma igreja nos Estados Unidos. Uhum. E disse que era uma igreja rica, disse que os membros da igreja eram maravilhosos, ele nunca viu nada igual. Profundos conhecedores da Bíblia, bons conhecedores, pessoas bem-quistas na sociedade. Ele falou que aquela igreja só tinha um pequeno problema, ninguém era convertido naquela igreja. Tinha se tornado morna, né? Então, ele falou que chegou um momento que ele viu que ele não tinha, como ele ficou tão angustiado que ele simplesmente deixou de receber um alto salário, pagava em dólar, que era uma fortuna. Sim. Diz que ele ficou tão incomodado quando ele sentiu que não tinha, como ele largou e foi pastorear uma igreja mais simples, longe de lá. Então, às vezes você chega, e você fica impressionado com a igreja, Sim, mas sim, com a estrutura. Com a estrutura, com o discurso dos irmãos, Sim, sim. Tudo isso é importante, mas Jesus, ele não vê apenas a aparência. Sim, é por isso que quando ele diz eu conheço, logo aqui no início, e todas as 7 cartas ele repete isso, eu conheço. Então, esse conhecer, ele sabe da minha vida, ele sabe da sua vida, ele sabe o que está no íntimo do nosso coração. Ele conhece toda a sua comunidade, as qualidades e os defeitos. E essa igreja deixou ele para fora, pastor? Não, se fechou para ele. E é interessante, o senhor fala assim, quem dera você fosse frio ou quente. Ou seja, fosse ou totalmente frio ou totalmente quente. Mas você é morno. Agora, até tem um autor, ele é bem simples essa ilustração que ele coloca, professor, que ele fala assim, quando você vai fazer um chá ou um café, você tem que ter água quente. Se você colocar água morna, vai ficar um chafé. É isso mesmo. Ou seja, vai ficar horrível, porque ela não vai conseguir tirar os nutrientes daquele pó do café, enfim, ele tem que estar numa temperatura adequada para poder fazer o café. Então, ele fala assim que muitas vezes a igreja ela perdeu a sua relevância. Quer dizer, continua reunindo, continua tendo cânticos, continua isso, continua aquilo, e vai, pula aqui, e dança ali e tal, mas ele não é mais relevante. É uma igreja morna. É uma igreja que não tem a vida do Cristo ressurreto. O amor pelas almas perdidas. Isso. Agora, imagine, sendo essa cidade de Laodiceia, imagine então a igreja, as pessoas, os peregrinos chegam, digamos, no templo, e aí vão tomar a água para matar a sede, e é água morna. Então, muitas vezes, aí as pessoas não ficam naquele lugar. Por quê? Porque é água morna, não mata a sede, não sacia. Talvez dê para lavar um pouquinho o rosto, tirar um pouquinho do pó, mas não vai saciar internamente. Ou seja, trata da aparência, mas não trata lá no interior. Então, essa é uma igreja morna. Eu vejo aqui, pastor, como Jesus diz aqui, como a igreja pensa, ela diz assim, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso se contrapõe lá ao Salmo 6, onde Davi vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, lá também o salmista diz, nada me faltará, como aqui em Laodiceia. Só que lá ele está o quê? Ele está, quer dizer, a ovelha está na comunhão com o seu pastor de tal modo, quer dizer, quando você tem Deus no seu coração, nada falta, porque você tem tudo. É Deus no seu coração, sim. Por pior que esteja as circunstâncias ao redor. Então, a expressão nada me faltará, você pode até dizer, mas quando você está com a plenitude do Espírito Santo no seu coração. Como Paulo lá em Gálatas 2:20, que ele diz, já não sou eu quem Cristo
mas Cristo vive em mim. Não sou eu que vive, é Cristo que está vivendo em mim. Isso, aí você pode dizer, nada me faltará. Aí sim, mas... Até tem alguns comentários bíblicos em relação ao Salmo 23, né? Que eles dizem assim que nós deveríamos traduzir de uma maneira mais adequada. Seria assim, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. No sentido assim, não é que vai faltar. Porque, por exemplo, se de repente eu falo assim, está me faltando, não tem pão em casa. Então, está me faltando, mas Deus é o meu pastor, então por que está faltando o pão em casa? Não, Senhor, Ele é o meu pastor, não terei falta de nada. Está faltando pão, mas Ele vai providenciar uma farinha, Ele vai providenciar um fubá, enfim, alguma outra coisa. Né? Ou seja, quando nós temos Deus, Ele vai fazer com que aquilo que nós temos produza satisfação. Eu não vou precisar algo mais, porque é isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus era o pastor deles e de nada eles tinham falta, porque o Senhor tinha suprido, mas eles quiseram algo mais. Quando nós temos o Senhor como o bom pastor, nós temos tudo aquilo que é necessário. E relembrando o nosso estudo da semana passada, professor, alguns dizem assim, não basta conhecer o salmo do pastor, eu tenho que conhecer o pastor do salmo. É isso mesmo. Pastor, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu me lembro, eu vi uma reportagem, na época o Bill Gates era o mais rico do mundo, ele tinha 100 bilhões de dólares já na época. E aí teve uma entrevista, eu acho que foi na Veja, uma dessas revistas, que era com o número 2, não era com o número 1. E o cara tinha 50, tinha metade, era o número 2, tinha 50 bilhões. E aí eu vi a entrevista, me chamou a atenção um fato. Você percebe na entrevista que aquele indivíduo tem 50 bilhões de dólares, ele está incomodado. Porque está incomodado, porque ele quer ser o número 1. Então, só que para ele está faltando, ele tem 50 bilhões. Para ele chegar a 100 bilhões, está faltando pelo menos 51 bilhões. Então, você percebe que aquilo está incomodando. O cara tem 50 bilhões de dólares, mas ele está incomodado. Quer dizer, a insatisfação. A angústia dele é maior que a minha, porque eu me contento com bem menos. Né? Então, eu fiquei pensando, quer dizer, isso fica assim, explícito, que o tempo todo ele volta lá, não, mas o outro tem isso, o outro tem isso. Então, ele quer dizer... Ele chegou a um ponto que 50 bilhões de dólares não satisfaz, mas ele quer ter mais que o outro. Sim. Então, a nossa natureza, né, ela é assim. Né? Quando é na parte material, é algo que parece que o homem ele não se contenta. Ele tem um, ele quer dois, ele quer dois, ele quer quatro. Né? Isso. E aí chega aquele ponto que é o perigo aqui. Né? É que nem a gente falasse assim, né? São uma situação assim, olha, estão com dificuldade de pagar a água da igreja. É uma situação. Né? Vamos imaginar assim, olha, nós vamos construir um templo, aí vai custar 30 milhões, mas não precisa nem orar, irmão. Nós temos 50 milhões em caixa aqui. Então, esse é o espírito de Laodiceia. Né? Quer dizer, você começa, as coisas estão indo tão bem, que você começa a transferir a confiança em Deus naquilo que você tem. Então, eu acho que esse é o perigo da prosperidade. Né? Tanto que, professor... Tem algumas interpretações do nome Laodiceia, que é o nome de mulher, foi colocado aí, mas alguns trabalham assim que seria duas palavras compostas, né, do grego Laos mais Ceia, tal, que na interpretação de alguns autores diriam assim que seria assim a igreja que se autogoverna ou a igreja governada pelos homens. Tá? Então, por exemplo, como esse exemplo que o senhor acaba de colocar aqui, né? Vamos fazer tal coisa, nós temos 50 milhões em caixa, um exemplo. Vamos gastar 30, já temos 50. Vai gastar 30, sobra 20, então não precisa nem orar. Então, quem está mandando na igreja é mamon, é o dinheiro. Né? Se não, fala, Senhor, nós temos aí 50 milhões, o que nós vamos fazer? Nos ajude, nos dê orientação, nos dê discernimento e tal. E muitas vezes nós podemos usar esses recursos para umas outras coisas direcionadas conforme a vontade do Senhor e não a nossa. Porque podemos ter o templo bonito, usar ar-condicionado, o melhor som, e tal, mas não ter a unção do Senhor. Porque isso não se compra com 50 milhões. E, pastor, aí, quer dizer, que vem, os caras estão se achando o rei da cocada, aí Jesus vai dizer assim, e não sabes que és um desgraçado, quer dizer, desgraçado é destituído da graça, não tem nada pior do que estar destituído da graça, né? Aí, depois do desgraçado, vírgula, e miserável, pobre, cego e nu, quer dizer... A minha tradução fala infeliz, você é um infeliz. E não sabe que é infeliz. Eu vi também, pastor, que esse nu aqui,
ele tem uma conotação mais pesada do que hoje. Nu já não é, quer dizer, o cara ficar nu já é algo degradante, mas na época o nu era comum, assim, vamos supor, quando um rei era vencido, né, ele desfilava nu. Hoje a palavra despojado tem até um sentido assim, o cara é despojado, aquele cara que contribui bastante, né? Mas o despojado na época era o cara que desfilava sem roupa, né, nu, né? Ou era uma maior humilhação. Era uma humilhação, né? E aqui o que ele coloca, né? E quando ele coloca aqui nu, ele se contrapõe que era um centro de tecelagem, que a cidade se orgulhava por ser um centro de produção de roupas, né? Quando ele fala, né, que eles são cegos, é a terra do colírio, chamou a gente de cego, sou a terra do colírio. Quer dizer, são usados todos aqueles elementos que eles dão importância. Então o Senhor está dizendo assim, ó, aquilo que você está dando importância não vale nada. São coisas que vão perecer. Porque, né, o que nós vamos levar dessa terra? Né? Tem vários textos e até filosofias aí e tal, não leva a nada. É? Só que aquilo, fala assim, o que vocês estão dando muito valor, não vale. Não vale tudo isso. Não vale você desgastar toda a sua vida em busca do ouro, disso, daquilo. Mas eles endeusaram essas coisas. O problema não está no dinheiro, não está na medicina, não está no comércio. Não, o problema é quando as pessoas fazem destas coisas, os seus deuses. Isso. O problema não está na riqueza, mas fazer... Isso, da riqueza. Endeusar. E aí sim, a pessoa se torna infeliz, se torna realmente nu, cega, enfim, tudo isso aí. E aí, então, ela reconhece que, na verdade, ela não é mais abastada, ela precisa. Eu preciso de Deus, eu preciso da comunhão uns com os outros, né, com irmãos na vida da igreja. Como diz o ditado, ninguém é uma ilha. Então, nós aprendemos esta interdependência. Primeiro, a nossa dependência para com Deus e a interdependência na vida da igreja entre os irmãos e irmãs. Pastor, mas ainda bem que essa carta termina aqui, senão esse pessoal... Porque Jesus vai dizer assim, isso é bacana, né? Quer dizer, ele tem o lado dele, que é o lado, ele diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ou seja, né, ele desnuda, né? Ele fala, vocês são cegos, vocês estão nus, né, vocês são miseráveis. Acho que a pessoa caiu de costas. Né? Aí ele diz, né, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ou seja, novamente aquilo, a exortação, a bronca, digamos aqui, é no sentido de te elevar. Isso que é importante. Né? E aí ele diz, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, Jesus está falando aquilo, ele está colocando que ele sente repugnância daquele comportamento, que eles são cegos, pobres, nus, desgraçados, mas ele quer tirar daquela condição. Sim, isso é importante. Porque muitas vezes a pessoa, sabe, professor, ela não consegue enxergar, né? Então, até um escritor, ele fala assim, para você ver a ilha, você tem que sair da ilha. É uma coisa assim, né? Então, muitas vezes nós estamos tão enfronhados, né, dentro do próprio problema, né? Até um outro autor, ele usa uma expressão assim, né, que tem um quadro, né, que é assim, para você ter a nitidez daquele quadro, você tem que se afastar daquele quadro. Quanto mais você se afasta, mais nuances e cores e percepções você vai tendo em relação àquele quadro. Então, o Senhor, ele está, no caso aqui, repreendendo no sentido assim, olha, eu estou dizendo para você, veja a vida de uma outra forma, né? Reconheça o erro, né? Só que no Salmo 19, ali no verso 12, na tradução linguagem de hoje, o Salmo diz assim, quem pode admitir os próprios erros? É a coisa mais difícil. Eu chegar e falar, eu errei, é minha culpa, como diz lá, minha culpa, minha tão somente culpa. Então, muitas vezes, nós falamos, não, Senhor, mas olha o meio que nós estamos vivendo, olha, nós vivemos nessa cidade próspera, e isso parece que entrou dentro de nós e tal. O Senhor falou assim, não, isso é errado. Isso são valores equivocados. Eu tenho outros valores. Então, aquilo que o mundo acha que é importante, não é. Olha o que é importante segundo a minha percepção. Por isso que tem que ter os ouvidos para ouvir.
É interessante que aqui vamos falar como nós pensamos, não como Jesus pensa, né? Sim. Com todos esses defeitos aqui, a nossa atenção fala, eu quero ficar longe desses caras, quero ficar longe Ah, dessa sim, turma aí. sim. Mas Jesus aqui ele diz que ele bate a porta, né? E ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Quer dizer, eu acho bacana, pastor. Isso é algo assim que me encanta. Eu me lembro até lá em Gênesis, Caim matou Abel, né? Quer dizer, Deus é Deus, ele se rebaixa, vamos dizer. Você fala que Deus, mas Sim, eu mandaria o anjo, fala, pega o anjo, o mais pobrezinho aí, o mais humilde, e manda falar com o Caim. Eu não vou falar com ele, né? Não, já falei, já. Mas Deus vai lá Já e morri fala, por ele. Cadê teu irmão? Ele, eu sei lá onde, eu sou por acaso tutor do meu irmão. Sim, O cara sim. mal matou o irmão. Então a gente vê assim que Deus, ele deixa, ele desce do céu e vem falar com a gente. Sim. Né? Então isso é muito bacana. Quer dizer, eu não sei se em alguma outra religião existe algo parecido, quer dizer, um Deus tão paciente com a gente. Né? Em toda essa condição, fala, olha, eu quero ceia. É como ele faz com Zaqueu, é o mesmo comportamento, né? Fala, Zaqueu, desce daí, né? Eu vou jantar na sua casa hoje, né? Não, até assim, eu ouvi há pouco uma história que é assim, quando eles estavam evangelizando, né, muitos lugares no Japão, e no Japão tem muitas formas de cultos lá, enfim, né? Shintoísmo, budismo. Tal. E aí, mas uma das coisas, então, como que nós vamos dizer para eles que o cristianismo é diferente, né? Então, uma das formas que eles encontraram lá, digamos assim, no regimento deles lá, tal, é dizer assim: no cristianismo, Deus vem ao encontro do homem. Porque em todas as demais é o homem que vai ao encontro das divindades. Falou assim, não, Jesus vem ao nosso encontro. Né? E ele é tão amoroso, professor, que eu sempre gosto desse texto, que ele está à porta e bate, e se eu abrir, ele vai entrar e nós vamos cear juntos. Né? Eu não sei, o Barclay, né, que trata muito disso, porque o William Barclay ele traz assim, que essa refeição aqui seria o jantar. Porque a principal refeição era a principal refeição, era uma refeição que levava pouco mais... Ligada à confraternização. Isso, levava um pouco mais de tempo e tal, porque já naquela época tinha o fast food, né? O pessoal muitas vezes... O almoço era o fast food deles. Comia alguma coisa na rua mesmo, tal. O almoço deles era. Tal, mas o jantar era especial. Então o senhor está dizendo assim, eu quero ter um tempo de qualidade. Você fala isso, né? É a palavra aqui, a ceia no sentido do jantar deles. Isso, eu quero um tempo de qualidade, um tempo de comunhão, um tempo de intimidade com você. Isso. Então, se você abrir a porta, você vai ter tudo isso. Né? Uma vida mais profunda através da presença do Senhor. Para quem lê a Bíblia aqui, talvez não entenda o contexto, mas o formato que está escrito no original lá assim, não é mais do que um jantar. É como você vai na casa de uma pessoa, depois você sabe que depois do jantar vai ter um bate-papo. É uma confraternização, é uma coisa assim. Isso, não é um jantar só assim, vapt-vupt. É muito mais do que o alimento, é o compartilhar de vidas. Compartilhar, né? É o compartilhar de vidas. E é interessante, pastor, o que me chama a atenção também, nós temos promessa para todas as igrejas, e aqui não vai ser diferente, que vai falar o que vencer. Né? Mas o que me chama a atenção é que para a pior das igrejas, que essa para mim é a que está na pior situação de todas, é que tem no meu entendimento, eu vou falar meu entendimento, né? A promessa maior aqui, eu não entendo exatamente o que ele diz aqui, mas ele diz assim, ó, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Eu entendo aqui, pastor, né, das minhas limitações, quer dizer, se assentar no trono comigo, quer dizer, é dividir o poder. Quer dizer, eu acho assim, se eu chegar no céu lá e ficar só como é que se diz, lá na casinha mais, eu já estou contente, mas a ideia que dá aqui, nesse texto, eu não sou um teólogo aqui, mas quando ele fala que se assente comigo no meu trono, é que você vai ter, quer dizer, é uma posição muito elevada, você não vai ser visita lá. Você tem, é algo que nós não compreendemos hoje, mas eu não vejo nenhuma promessa tão grandiosa, porque ele diz, continua assim, assim como eu venci e me assentei com meu pai no meu trono. Quer dizer, é diferente, é como se você recebesse alguém na sua casa e falava, olha, esse aqui é o quarto do casal, você vai dormir aqui hoje, sua esposa, nós vamos dormir no sofá. É algo assim, quer dizer, você não vai ser uma visita comum, você vai ter um tratamento muito diferenciado. Vou talvez assim tentar simplificar, né, uma questão teológica, né, professor? Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz assim,
eu e o Pai somos um. E na oração dele, ele diz assim, Senhor, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. Né? Então, aqui haverá uma profunda, né, unidade. Então, o Senhor sentado no trono, somos nós que estamos sentados no trono. Isso. Com Ele. Entendeu? É um compartilhar. É um compartilhar. Quer dizer, a gente não consegue, talvez, nem ter uma percepção de como isso acontecerá. Não é? Mas vai ser uma unidade perfeita. Isso. Assim como Ele quer que essa unidade perfeita comece agora, porque Ele não quer, como Paulo, né, foi citado aqui, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu preciso estar nessa unidade para que essa unidade se torne perfeita lá na eternidade. Interessante, pastor. Ele vai no mais baixo e traz para o mais alto, porque ele fala, você é cego, você é nu. Sim, mas você... mas venha, né? Venha ceiar comigo e eu vou te levar para compartilhar. Sim, da pura graça. Da pura graça, né? Isso é maravilhoso. É as boas novas, né, para nós. Com certeza. Então, pastor, já encerrando, né, eu vejo que Laodiceia é uma igreja onde nós temos muito a aprender. Sim, sim. E aprendemos principalmente, né, que quando as coisas estão difíceis, né, a gente tende a se aproximar mais de Deus. É da nossa natureza, né? Sim. Mas se as coisas estão indo bem também, né, nós temos que nos lembrar, então, que Deus quer que nós tenhamos prosperidade material também. Né? Sim, o nosso Deus sim. não é o Deus de miséria, Ele quer, né, que nós tenhamos uma boa vida, uma vida confortável. Mas apenas tomar o cuidado, né, para que esse processo não nos leve a um esfriamento na fé. Sim. E a um distanciamento a ponto de colocar Jesus do lado de fora. É a sorte nossa que ele é educado, pastor. Porque, né? Então, esse texto me fala muito da misericórdia de Deus Sim. para conosco. Né? É uma bela maneira de fechar o estudo das 7 cartas. Lembrando Amém. Que na essência de todas essas mensagens está um Deus que cuida da sua igreja, Sim. que ama a sua igreja e que quer que cada membro da sua igreja seja alcançado pela sua graça. Amém. E que as promessas se tornem uma realidade no nosso dia a dia. Amém. Amém. Nós chegamos então ao final, né, professor, desse nosso estudo, e nós já estamos, né, dentro de uma orientação assim de oração, nós vamos já falar no nosso próximo tema, né, para o nosso encontro, no nosso próximo encontro. Eu aqui rascunhei um título, né, conversando com o senhor, não foi ideia minha, mas foi nossa, né? E o título aqui seria esse: Fé e emoções em tempos de crise. Isso, vamos procurar falar um pouco sobre a fé e emoções em tempos de crise. E que Deus possa nos ajudar em todos os momentos. Amém.